Coronel, o senhor mencionou que o governo francês decidiu colocar seu nome na lista de sanções e que apresentou à Comissão de Relações Exteriores da União Europeia. O que é isso? Quem está decidindo sobre isso? Quem está por trás dessa lista? É a Kaja Kallas e as pessoas subordinadas a ela? Quem é o responsável por isso e quem está implementando? É o ministro das Relações Exteriores da União Europeia. Não, é o Conselho Europeu. É o Conselho Europeu, o que significa que essa decisão foi proposta e, até onde eu sei, a lista foi submetida ao Conselho Europeu no dia 27 de novembro. Foi decidido, acho, posso estar enganado, não tenho certeza exatamente, mas foi aceito ou validado, posso dizer, no dia 10 de dezembro pelo Conselho de Ministros das Relações Exteriores da UE. A questão é que o problema não é tanto quem colocou meu nome na lista, embora essa possa ser uma pergunta válida, porque é muito estranho o governo francês decidir colocar um cidadão suíço na lista de sanções. ST. É por isso que estou perguntando isso. É muito estranho. Mas sabe, nada mais me surpreende. O problema é que, quando alguém é colocado em uma lista dessas, obviamente deveria haver uma consulta com os governos correspondentes. E a pergunta que deve ser feita é: o meu governo, o governo suíço, é obrigado por lei a proteger seus próprios cidadãos, entende? Bem, sabe, fazer a pergunta já é responder a pergunta. Então esse é o primeiro ponto. Mas, novamente, o problema também é o processo, porque mesmo que sejam os franceses, bem, eu não sei de onde vem a decisão, no fim das contas. Pode ser que algumas pessoas obscuras do Ministério das Relações Exteriores da França tenham decidido que Baldi provavelmente é um propagandista. Sabe, eu não sei exatamente qual é a lógica por trás disso. E esse é o ponto todo. Quando você faz algo errado, se recebe uma multa por excesso de velocidade ou algo assim, você sabe que dirigiu rápido demais. Se comete um roubo, sabe que fez algo errado. No meu caso, eu não quebrei nenhuma lei. Então, quais são os critérios para decidir que alguém é um propagandista? O que é propaganda? Essa poderia ser a primeira pergunta, na verdade, porque isso não está definido de forma alguma. Mas ele sabe o que é. Então você é acusado de algo que ninguém sabe exatamente o que é. E mesmo que fosse propaganda, digamos assim, as pessoas nem sabem quem está se beneficiando disso. Porque se você ler o texto da sanção, ela é atribuída à Rússia. Eles nem sabem quem é o beneficiário dessa propaganda, desinformação, ou seja lá o que for. Então veja, você é acusado de roubo, mas ninguém foi roubado. Quero dizer, de quem você roubou? Ninguém sabe disso. Você é acusado. Supõe-se que exista alguém, mas você realmente não sabe quem. Então veja, é exatamente esse o problema em que estamos. E isso mostra, de fato, que estamos em uma situação parecida com a do final do século XVII, mais ou menos, quando o rei podia simplesmente decidir: bem, você é culpado, ponto. Ele não precisava justificar nada. Você não tinha meios de contestar, porque era o rei. Ele decidia que você era culpado de algo. Ele nem precisava provar. Bastava uma simples acusação, e ele aplicava uma sanção antes mesmo que você pudesse se defender. Voltamos ao século XVII, e foi nessa época que surgiram pessoas como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Descartes, todos esses pensadores do que em francês se chama siècle des Lumières. Acho que em inglês é algo como o iluminismo ou algo assim. Mas foi nesse século que as pessoas começaram a refletir sobre o que é a democracia, como o Estado é ou deveria ser governado. O Estado de Direito começou nesse momento, quando as pessoas passaram a compreender e desenvolver as estruturas do Estado moderno, com a separação dos poderes que mencionei antes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Os três trabalham em conjunto, mas também se controlam e se fiscalizam mutuamente, para garantir que as decisões políticas sejam tomadas em favor do povo, e não apenas como resultado do mau humor de alguém em algum escritório obscuro. Carl, we really are, Coronel, we're nós sorry realmente about what's sentimos going on muito with pelo you que está in Europe. acontecendo com você na I Europa. look at Europe today. E quando olho I para a have Europa really been hoje, in Europe. I bem, live eu in tive a Europe. I'm oportunidade de happy estar that lá I'm not e in viver lá. Europe. Fico feliz por não estar Because morando this lá is agora, pure porque isso é dictatorship. pura I don't know ditadura. what else Não can sei como we chamar put isso on de it outra forma unless senão it's ditadura. dictatorship. When you Quando você don't não let permite que your seu people, povo, your seus citizens who are cidadãos, against que war, são contra a guerra, everything. tudo o que I was conversamos, talking, sabe, já fizemos muitas done sessões aqui many neste podcast, sessions here on this e podcast. toda vez você falava Every sobre time como we were evitar a talking guerra, about, como how to acabar com a avoid war, guerra, how como to trazer build an paz end to para a war, Europa, how como ter to uma bring Europa peace to próspera e Europe, how to poderosa. have a prosperous Europe, a Mas powerful depois de Europe. todas essas But out discussões, of all horas e those horas discussions, delas, estão hours te and hours, rotulando they're como um getting you, propagandista russo. as a Russian Isso vai além de propagandist. qualquer tipo de It's compreensão. beyond Eu não any sei como sort of traduzir isso, understanding. como I don't know how interpretar to isso. translate that, how to interpret that. Well, your question is very good that you bring peace into the Bem, veja, debate sua because pergunta é muito bom que você traga a paz para o debate, porque o governo francês defende a continuação da guerra e me acusa de espalhar propaganda contrária ao que eles querem fazer. Mas a França, como outros países da Europa, na verdade assinou o Pacto sobre a Liberdade de Opinião, que, se não me engano, foi assinado em 1966. E no artigo 20 desse pacto está escrito que a propaganda a favor da guerra é ilegal. Ou seja, estou fazendo exatamente o oposto do que o governo francês está fazendo. Mesmo assim, sou eu quem está sendo condenado. is making in France. I'm condemned. I'm condemned for doing something. Sou condenado por fazer algo que não é ilegal, enquanto o governo francês está fazendo algo ilegal. Você sabe, como disse, todo o propósito de tudo isso está em todos os meus livros, e como mencionou em muitos programas, é que sou um defensor de uma solução inteligente para o problema. Ou seja, quando você quer lidar com um problema, precisa entender as duas partes. Quero dizer, no fim das contas, isso é algo extremamente simples. Você faz isso até em nível pessoal, se quiser mediar ou rever um problema entre seus dois filhos. É preciso entender o que um diz e o outro quer. Understand what one says or what one and what the other wants or the other one wants. And you try to find a solution that satisfies. E você tenta encontrar uma solução que satisfaça ambos. Você pode punir os dois, mas se quiser uma solução pacífica, tenta acomodar a percepção de cada lado, o que significa que precisa entender ambos. E isso se aplica exatamente da mesma forma aos países. Quero dizer, já fiz exatamente isso em arbitragens ou mediações de conflitos tribais, por exemplo, ou de conflitos entre facções na África, coisas desse tipo. Você não toma partido. Você não diz, bem, você está certo e você está errado. Não, você vai até ambos. Porque, como eu disse, todo mundo em um conflito sente que está certo. Caso contrário, ele não lutaria de verdade se estivesse convencido de que estava errado. Otherwise, you wouldn't really fight if you were convinced he was wrong. Meaning that, for good or bad reason, both Isso parties significa think que, they're por on the boas ou right más side. razões, ambos os lados acham que estão certos. Isso quer dizer que você precisa entender os dois. É por isso que ter uma chamada negociação de paz que trate apenas de um dos lados é um fracasso planejado. Porque, obviamente, se você quer um acordo de paz, ambas as partes precisam se entender e concordar com uma posição comum. Não há como fugir disso. And therefore, there is no way around. If you want to have peace, even if you hate Se você quer ter paz, mesmo que odeie Putin, Zelensky ou quem quer que seja, precisa entender a posição deles e integrá-la ao acordo final, independentemente do que pense sobre isso. Porque essa é a única maneira de alcançar a paz. Já expliquei muitas vezes que uma negociação é basicamente isso. Há a parte A com sua posição e a parte B com a sua. E claro, no início elas são muito diferentes. O objetivo de uma negociação é aproximar essas posições cada vez mais. Isso pode levar anos, meses ou semanas. Tanto faz. Não pode ser imposto de fora. Precisa ser aceito e internalizado por ambas as partes. Portanto, se você quer fazer isso,
precisa entender que ambas as partes podem ter visões diferentes e deve aceitar que elas têm visões diferentes. And you have to accept that they have different views. You can help them to bring their views. Você pode ajudá-los a aproximar seus pontos de vista. Mas, no fim das contas, esse é o objetivo principal. É preciso aceitar a própria ideia de que ambas as partes têm posições distintas e que essas posições são de fato válidas. Nós não podemos, como a Suíça, a União Europeia ou qualquer outro, impor a paz na Ucrânia. No final, a paz acontecerá independentemente de quem você goste ou não. Ela será construída entre as duas partes em conflito. Não há como evitar isso. Ela será alcançada por essas duas partes. O que significa que, queira você ou não, é preciso aceitar que elas têm visões diferentes e compreender essas visões para ajudá-las a chegar a uma posição comum, que por fim se tornará a base de um acordo. Ou seja, mais uma vez, se você não se esforçar para entender o que os russos estão dizendo, não há como alcançar nada. Mas hoje, e isso é muito interessante, aliás, mesmo que eu tente manter algum tipo de objetividade neutra nas minhas análises, isso ainda é considerado propaganda. Pense nisso. Isso mostra o quão estranho o mundo se tornou. Porque, mesmo que você tente permanecer objetivo, ainda assim é rotulado como propaganda. E a França, oficialmente pelo menos, não está em guerra com a Rússia, nem a União Europeia. Pelo menos é o que afirmam. Então podemos nos perguntar, e daí? Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, Carl, por estar conosco hoje. É sempre um prazer tê-lo aqui e conversar com você. Sabemos que a situação está piorando, mas esperamos que você consiga encontrar algum tipo de solução para se livrar dessas sanções e de seus efeitos. É difícil. É difícil. Muito obrigado por isso, e muito obrigado por me convidar e me dar a oportunidade de apresentar e explicar meu caso. Mas acho que é ainda mais importante participar de programas como o seu, porque, como eu disse, minhas sanções são uma decisão política. E se as pessoas reagirem a isso, se comentarem, se, digamos, compartilharem esses programas e suas opiniões sobre o assunto, isso pode ajudar no caso. Porque, no fim das contas, novamente não se trata de uma questão legal, é algo político. Ou seja, quanto mais pessoas disserem chega disso, mais isso ajudará o meu caso. Na verdade, é por isso que acho muito importante estar presente nas redes sociais. E quero dizer, não apenas nas redes sociais, mas também em programas como o seu. Era isso que eu queria dizer. E todo o trabalho que você faz é, nesse sentido, extremamente útil, porque ajuda a explicar, oferece não apenas uma plataforma para mim, mas também para todos que acompanham o programa. Para dizer que não estão satisfeitos com esse tipo de decisão, que não estão satisfeitos com esse tipo de sociedade, que querem algo mais justo, mais voltado para a paz e para o entendimento mútuo, e tudo isso. Então, é claro, à primeira vista, este programa me dá uma plataforma para expressar minha opinião. Mas se você olhar todos os comentários sobre o vídeo no YouTube, é ali que muitas pessoas também podem expressar suas opiniões, seu desgosto, sua simpatia ou o que for. E isso é extremamente importante, porque no fim das contas, é exatamente isso que vai colocar peso na balança a meu favor.